Fala galera, eu sou Michel Schmidt e hoje é dia de conferir mais uma edição de Vingadores Crepúsculo número 2, lançado em fevereiro de 2024. Na última edição, Steve recebeu uma nova dose do soro do super soldado e se juntou aos Defensores, um grupo rebelde clandestino liderado pelo ex-prefeito Luke Cage. E agora, com um renovado senso de propósito, o Capitão América não perde tempo em lutar contra um governo corrupto e opressor e os vilões corporativos que o patrocinam. E na edição de hoje, vocês vão descobrir quem está por trás do trágico dia D. Eu garanto que vai surpreendê-los. Pessoal, não esqueçam de deixar seu like e fazer um comentário. Isso ajuda o YouTube a recomendar ainda mais o canal. E assim, vou poder trazer muito mais conteúdo como esse a vocês. E agora, sem demora, bora para a história! A edição começa mostrando a polícia implicando com um morador de rua chamado Brian. Ele já foi acusado de urinar em público e também de praticar abusivamente a mendicância. Neste futuro, andarilhos não são permitidos e Brian é ameaçado. Mas ele não tem para onde ir, então alguém aparece para ajudá-lo. É o Capitão América original, e Steve promete a ele que tudo vai ficar bem. No outro dia, pela manhã, as notícias mostram os atuais Vingadores salvando pessoas presas pelo fogo. No entanto, uma garçonete de uma lanchonete acredita que o líder desse grupo não é o verdadeiro Capitão América. Os clientes já não aguentam mais ouvir Honda falar sobre isso. Todos sabem que o original se aposentou, mas ela insiste, afirmando ter ouvido coisas. O Capitão Verdadeiro impediu que policiais maltratassem o velho Brian e ajudou uma garota que estava sendo assediada no cais. Luke Cage deixa a lanchonete, mas antes ouve um dos clientes perguntar por que então não há notícias da aparição do Capitão América original na televisão. No mesmo instante, no esconderijo dos Defensores, Steve e seus novos amigos pensam nos próximos passos. Já que o governo controla todos os meios de comunicação, eles encontraram o momento certo para mostrar a verdade a todos. Será durante a véspera de Ano Novo na Times Square, onde várias TVs estarão presentes. A equipe de inteligência descobriu uma maneira de hackear o sinal de televisão, o que lhes permite transmitir o que desejam. Steve revela que está acostumado a vencer guerras no campo de batalha, mas Carrie afirma que hoje o verdadeiro campo de batalha são os americanos. O governo tem alimentado todos eles com mentiras por tanto tempo que ninguém consegue ver a realidade. Hoje em dia, pessoas são presas por infrações mínimas e ninguém pode gravar nada, ninguém pode sair da linha. Os Defensores acreditam que essa é uma grande oportunidade para mostrar a todos o que está acontecendo. Luke Cage, que acaba de chegar, lembra Steve de que essa ilusão chamada liberdade precisa ser despedaçada. E o pior é que não está acontecendo apenas no país. O governo está usando os Vingadores para cometer atos terríveis pelo mundo. Steve concorda com o plano e afirma que está dentro. De repente, outro membro da rebelião diz a Steve que a pessoa que mandou chamar está na sala C. Enquanto caminha em direção ao local, Luke diz que sabe que Steve quer ajudar, mas pede que não traga mais pessoas, pois a base está ficando cada vez mais cheia. O capitão diz que não pode deixá-los lá fora, já que a polícia vai persegui-los. Ele entende o que se passa e afirma que só falta fazer mais alguns recrutamentos. Luke diz que tudo bem e deseja boa sorte com a conversa com sua esposa. Ao entrar em seu quarto, Steve já vai se desculpando com Rosa. Ela não quer ouvir suas desculpas, porque elas explodiram e arruinaram sua vida. Steve tenta explicar que tudo aconteceu muito rápido, mas Rosa o interrompe novamente e diz que ele nunca fala. Steve apenas age e, graças a isso, ela nem sequer pôde voltar para casa ou para seu trabalho. No entanto, já que está ali, ela pensa em ajudar a resistência em questões médicas, porque vão precisar em algum momento. Mas o relacionamento que tinha com Steve acabou, já que a guerra é tudo para ele. Simultaneamente, na Casa Branca, James e Jarvis conversam com o presidente. Ele quer saber se Steve Rogers voltou realmente.
e James confirma, dizendo que o velhote enlouqueceu depois de discutir na TV com ele e, com certeza, deve ter sido atraído pelos perdedores do subsolo. Jarvis corrige o rapaz e diz que não classificaria os defensores como perdedores, porque eles não param de crescer, por isso precisam ser esmagados. O presidente propõe enviar os Vingadores, mas Jarvis afirma que a última coisa que precisam é ter uma filmagem do Capitão América deles dando um soco no Capitão América idoso. Eles devem enviar os Thunderbolts, o que deixa o presidente aterrorizado. Ele deixa claro que não quer iniciar uma guerra no país. James ri, pois parece que o presidente não compreende a situação, enquanto o mentor do rapaz pergunta ao presidente quem ele pensa que é. Ele responde que é o presidente dos Estados Unidos e, sem muita coragem, diz que Jarvis é apenas um tipo de CEO. Jarvis o segura pela gravata e afirma que ele é o CEO dos Estados Unidos e o presidente é apenas um mascote. O presidente pede ajuda da segurança, mas Jarvis o avisa que o serviço secreto trabalha para eles. E o presidente também, pois foi o dinheiro deles que o colocou naquela cadeira. Jarvis promete que vão lidar com Steve Rogers. Um pouco depois, em um quartel dos fuzileiros navais, o líder do pelotão recebe ordens. Fontes indicam que terroristas vão atacar Nova York na véspera de Ano Novo. Eles são informados de que o Capitão América original tornou-se um fora da lei. Ele também nota que a equipe tem 2 pessoas a menos. Segundo o McGuinty, as 2 estão praticando nas colinas. E de repente, alguém atira em seu chapéu. É a mercenária, que recebe uma baita bronca, já que a ideia era atirar apenas em alvos designados. Pelo comunicador, Ramona diz que só quer que ele aponte a direção de seus disparos. Sua colega pergunta o que está acontecendo lá embaixo, e Ramona diz que, pelo que entendeu lendo lábios, eles vão enviar os Thunderbolts atrás de Steve Rogers. Ela diz a Ramona que Steve é uma lenda e seu pai só virou militar graças a ele. Porém, Mercenária conta que a história está cheia de heróis que se tornaram vilões, e o trabalho dos Thunderbolts é encontrá-los e neutralizá-los. Um pouco depois, em outro lugar, uma mulher apressa a saída de seus filhos, pois, se demorarem um pouco mais, o ônibus partirá. Quando finalmente consegue descansar e tomar seu café, ela ouve no noticiário que o incêndio na América do Norte foi apenas uma distração para impedir que os Vingadores chegassem à Grécia. Ao ser questionado, o Capitão América diz que isso é apenas um rumor, mas, como Vingadores, eles irão para onde as pessoas estiverem em perigo. No entanto, ela não acredita nisso, e uma voz comenta que esse capitão faz um bom discurso. Steve cumprimenta Kamala Khan e diz que precisa de sua ajuda. Ela não esperava encontrar o Capitão América e menciona que ele não deveria estar em sua casa. Steve reconhece que Kamala tem estado protegendo a vida que tem agora, e sua presença coloca tudo isso em risco. Mas o que ele quer falar com ela é muito importante, especialmente considerando que há tão pouco deles e Kamala era uma das melhores. Segundo Kamala, o governo já tem seus próprios Vingadores, e ela lembra que os heróis do passado perderam tudo no dia H. Agora, ela tem uma família e ele não pode pedir isso a ela. Steve expressa seu pesar, mas afirma que neste momento, os defensores consistem apenas de Luke Cage com algumas crianças. Embora algumas sejam mais velhas que os filhos de Kamala, são apenas jovens lutando por um mundo onde não precisem ter medo. Se Kamala ajudar, seus filhos não terão que lutar por isso. Kamala pede para o Capitão América ir embora, mas ele insiste que não terminou, e afirma que os defensores abriram seus olhos, revelando o que está acontecendo lá fora. Eles contaram sobre pessoas que ajudam os inocentes. Há relatos de pessoas sendo salvas por uma mão gigante que desce dos céus, como se fosse a mão de Deus. Steve lembra a Kamala que os protocolos dos Vingadores Sombrios ainda estão ativos, caso ela precise se comunicar com ele. Depois de Steve ir embora, Kamala para e pensa por um instante. Em seguida, desce para o porão, onde mantém um rádio ilegal, sintonizado na estação dos defensores.
Eles alertam sobre a forte presença policial no Queens esta noite. Um pouco depois, enquanto observa a multidão lá embaixo, Steve sabe que não foi justo pedir a Kamala que destruísse sua vida, assim como ele sente que a sua foi destruída. Ele tenta convencer a si mesmo de que isso não se trata apenas de sua raiva pelos amigos que foram esquecidos, nem porque o governo está manchando o que os Vingadores costumavam ser. Mas para o capitão é muito difícil conciliar a aflição dos oprimidos com as pessoas sorridentes na multidão, alheias ao que está acontecendo. Por isso, Steve vai informá-las. Com a polícia focada no show, membros da equipe avançaram rapidamente para o trailer de transmissão para se conectar ao sinal. Eles nem precisam entrar, apenas encontrar e se conectar no ponto certo em sua rede externa. No entanto, um dos policiais os surpreende e Taylor avisa que precisa de pelo menos mais 2 minutos, obrigando sua parceira a entrar em ação. O capitão esperava não ter que descer para lutar, deixando as coisas mais discretas. Lá embaixo, enquanto Taylor continua tentando se conectar, sua parceira é surpreendida pela chegada de alguns membros dos Thunderbolts. Agora, eles realmente precisam de ajuda. Sem escolha, o Capitão América desce até eles. Porém, enquanto luta, mesmo com o soro do super soldado renovado correndo em suas veias, ele percebe que seu joelho não é mais o que era antes. Não ser tão rápido como era fez Taylor ser pega por um dos Thunderbolts, o que é péssimo, já que em sua mão está o interruptor de transmissão. Mas Taylor consegue lançar o interruptor para Steve, e um dos Thunderbolts pede que o Capitão América largue o aparelho no chão. E por desobedecer, o soldado dispara e a bala perdida atinge o ombro de uma mulher, o que deixa o Sentinela da Liberdade furioso. O Capitão América lembra que estão cercados por pessoas inocentes e derruba o cretino. E do ponto mais alto, a mercenária tem Steve na mira, mas apesar de poder encerrar o conflito naquele momento, ela prefere apenas destruir o controle. Mas para o bem dos defensores, isso não importa. A situação está sendo transmitida ao vivo para todos. Taylor entrega um microfone ao capitão e finalmente o herói pode falar com a América. Ele se apresenta como Steve Rogers e sabe que todos o conhecem e sabem pelo que ele luta. Ele revela que o governo roubou a liberdade do povo, já que a lei do vigia não está lá para protegê-los, mas sim para garantir que o povo nunca veja o que eles estão fazendo para o mundo e os menos favorecidos. A ideia deles é que vocês nunca vejam as pessoas indefesas que sofrem para que a maioria prospere. Porém, isso não é o que somos. Steve diz que são americanos, e americanos cuidam dos outros e não viram as costas. Enquanto isso, o Coronel Herman conversa com a base e pergunta se devem derrubá-lo. E Jarvis pede que deixem o Capitão América continuar falando. Mas o aviso do capitão logo termina e os Thunderbolts começam a perseguir os defensores. Eles precisam deixar o local e correm rapidamente para uma lanchonete fechada. Agora, sem ninguém para observá-los, a equipe tem autorização para eliminar o Capitão América e seus aliados. Mas já havia um plano muito bem elaborado e a equipe consegue fugir usando motos. Porém, a parceira de mercenária atira contra um dos defensores, fazendo-o cair. Mas isso não é um problema para o Capitão América. Ele estica seu braço, pega seu aliado e todos conseguem escapar em segurança. Mais uma vez, a parceira de mercenária pergunta por que ela não está atirando. A essa distância, ela derrubaria o capitão facilmente, mas ela simplesmente não responde. Um pouco depois, James revela a Jarvis que usar o cérebro de seu pai resolveu alguns problemas que ele estava tendo com essa nova armadura. Vai levar um tempo para fazer mais, porém, em alguns meses terão o suficiente para um exército. No entanto, Jarvis tem outra ideia. Ele não as quer para o exército. Ele quer que James use a armadura. O rapaz para o que está fazendo e lembra que já haviam conversado sobre isso.
Ele não vai se envolver com essas máquinas de assassinato. Mas, segundo Jarvis, as coisas mudaram. Steve Rogers está como um cachorro perseguindo um osso. E a única coisa que o fará dar um passo em falso é saber que o filho de seu melhor amigo está dentro dessa máquina. Jarvis afirma que ser o Homem de Ferro é o destino do rapaz. Seus pais não trouxeram ao mundo um tolo e ele não criou um covarde. Com essas palavras, Jarvis se despede. Um pouco depois, o aliado de Jarvis diz que ele está perdendo o controle, mas Jarvis nega. Apesar de haver altos e baixos, ele afirma que aprendeu algo que seu aliado não teve, que é ter paciência. Jarvis afirma que seu aliado não teve paciência suficiente no dia H, o que resultou em sua derrota e o levou a refletir. Como um robô não teve paciência? O soldado que procurava por sobreviventes e encontrou a cabeça de Ultron era o Caveira Vermelha. A máquina responde que ele é eterno, mas cada segundo é uma infinidade. Ele confirma que Schmidt esteve perdendo o controle, mas ele precisa dele vivo para que cumpra sua parte do acordo, que é libertá-lo de sua prisão grotesca. Segundo o Caveira, ter a cabeça congelada de Ultron é muito mais útil do que ter a cabeça de Stark, mas um acordo é um acordo. Ele promete que assim que reformar o mundo e estiver pronto para partir, os robôs poderão fazer o que quiserem com ele por milênios. O Caveira Vermelha vai deixar Ultron dominar a Terra em sua próxima era de grandezas. De volta à base subterrânea, Luke pergunta se há alguma novidade e Taylor diz que não tem boas notícias. Era óbvio que os canais não iriam apoiar o capitão, mas ninguém parece ter sido influenciado pelo que aconteceu hoje. E para falar a verdade, as pessoas ficaram ainda mais contra ele e os defensores. Taylor afirma que já falou com o Capitão América e parece que ele não está lidando bem com isso. Luke agradece pelo bom trabalho e deixa o lugar para falar com Steve, que está desolado. Ele acreditava que ao contar às pessoas o que estava acontecendo, faria com que elas se unissem a essa guerra. Steve pensava que a bandeira que ele veste significava algo. Inesperadamente, o herói recebe um pescotapa de Luke. Ele diz que não há tempo para lamentações e discursos sobre o sonho americano. Luke Cage afirma que não fazem isso para serem amados, mas sim porque é o correto. Há pessoas más fazendo coisas ruins e eles têm que detê-las. É claro que seria mais fácil se o mundo estivesse com eles, mas enquanto isso não acontece, eles farão por conta própria. De repente, Carrie diz a Luke que, após meses de busca, encontraram informações sobre a arma secreta deles. Se os defensores precisam de ajuda, eles devem buscá-la do homem mais inteligente do mundo, Tony Stark. E assim termina essa edição. E aí, pessoal, o que acharam da segunda edição de Vingadores Crepúsculo? Além da Kamala, quem mais Steve vai convidar para voltar à ativa? Quem será que ainda está vivo? Vai nos comentários e me diz quem pode ser, beleza? Confesso que até esperava que Ultron fosse o responsável pela morte dos heróis, mas descobrir que o Caveira Vermelha ainda está vivo e manipulando os Estados Unidos foi uma grata surpresa, não foi mesmo? Por enquanto é isso, não esqueçam de apoiar o canal com seu like, se inscrever e ativar o sino de notificação. Obrigado a quem ficou até o final e um abraço, galera!